celular e o WhatsApp são 489-8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasque@aprasque.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasque.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasque.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Quer receber as notícias da Aprasque no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasque também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a rádio web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasque. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasque Eleições 2018. Boa tarde, retornamos ao estúdio da Rádio Web Aprasque, aqui na sede da associação, no centro de Florianópolis. Hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro, e eu sou a Sandra Domit, jornalista da Aprasque. Na mesa de áudio, Maurício Juncken, a produção a Patrícia Krieger, e aqui comigo também o presidente da ANASPRA, da Associação Nacional de Praças, e o diretor da Aprasque, Sargento Elisandro Lotin. Boa tarde, Elisandro. Boa tarde, Sandra. Boa tarde aos nossos ouvintes, internautas. Boa tarde ao nosso vereador e candidato Richard Harrison. Então, lembramos que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Acompanhe, curte, compartilhe, deixe sua mensagem, sua pergunta ao candidato. Na medida do possível, vamos estar repassando aqui para ele para responder. Retornando então, lembrando que nas 2 primeiras semanas de setembro, a Rádio Aprasque abriu o microfone para ouvir os candidatos ao governo do estado. O foco, tem muitas questões para se debater, mas o nosso foco ficou na questão da segurança pública. Nesta terça e quarta-feira, dia 18 e 19 de setembro, então abrimos esse canal para que o espaço para que os candidatos a deputado estadual viessem aqui também falar. O critério que a gente usou é que sejam candidatos os praças e associados da Aprasque, porque são quase 500, a deputada estadual são quase 500 candidatos, né? Então não tem como ouvir todos, então o nosso critério foi esse, são 244 para deputado federal também. Então o nosso critério é que sejam praças e associados da Aprasque. Então lembrando que na terça-feira estiveram já aqui no estúdio os candidatos a deputado estadual, o bispo Sargento Luiz Alberto, do PSC, o Pavilic, do PSL, e o Sargento Damiani, do PDT. Lembrando que o Sargento Floriano, do PSL, né, também estava agendado, mas ele acabou enviando mensagem cancelando a entrevista. Tentamos na quarta-feira, mas não tivemos resposta. Na quarta-feira, ontem, estiveram aqui os candidatos a deputado estadual, o Zeca Bombeiro, do Solidariedade, a candidata a policial Ana Paula, do Patri, e o Ângelo Ramos, do PSD. Hoje, iniciamos o ciclo de entrevista com os candidatos a deputado federal. Recebemos o primeiro sargento, o sargento Mariozan, do Patri, depois, há pouco aqui, o Claudemir da Rosa, do PT, e finalizando agora com a gente aqui o candidato Richard Harrison Chagas dos Santos, nome de urna Richard Harrison, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Essa entrevista vai ter duração de 30 minutos, corridos, sem intervalo. Então, boa tarde, candidato. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. E o senhor, já vamos lhe dar 2 minutos para que o senhor faça a sua apresentação e dizer quem é o Richard Harrison. Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui na Aprasque, observando o quanto evoluiu sobre a regência de um grupo de pessoas que sempre se preocupou
com a classe menos favorecida da segurança pública, especificamente o soldado, o cabo, o sargento e o subtenente. Eu agradeço muito, Lotin, a destreza da Prasc em fazer e dar essa opção democrática, haja vista a condição que os demais candidatos, principalmente aqueles que detêm mandato, têm sobre os que não o possuem. Então, para quem não me conhece, né, nós temos um estado de 295 municípios, eu sempre fiquei na Polícia Militar no 8º Batalhão e tive a oportunidade de fazer o curso de cabo em Blumenau. Chamo-me Richard Harrison, sou sargento da Polícia Militar, hoje reformado, infelizmente, gostaria de estar ainda desenvolvendo a atividade, mas a legislação que nos submete, o que nos prostra a uma tremenda de uma sacanagem, não permite que nós possamos desenvolver as nossas atividades dentro das fileiras da Polícia Militar, onde juramos a manutenção da ordem e a segurança pública da nossa comunidade com o risco da nossa vida. Isso nos causa uma grande revolta, né? Porque é um momento que nós podemos, enquanto legisladores, estar ainda no meio daqueles que sofrem diariamente com a ausência de políticas públicas na segurança. Sou casado, tenho 3 filhos, Guilherme, Gustavo e Amanda, minha esposa Kátia. Moro lá em Joinville, na Rua Itu, número 155, aliás, onde moro há 49 anos. Sou especialista em políticas públicas de segurança e hoje, né, tive a honra e a grata satisfação do povo joinvilense me escolher entre os 19 vereadores, o 3º vereador mais votado daquele município. Estamos lá defendendo os interesses da segurança pública, em que pese nós temos ali as barreiras limítrofes que nos impedem, na verdade, de avançar com as políticas públicas. É um prazer estar aqui. Espero, né, a cada um dos cabos, soldados, sargentos, subtenentes e, eventualmente, os oficiais que estejam nos acompanhando, nós estamos prontos para, em condições de assumir o Congresso Federal e fazer a diferença para que nós possamos ser atendidos nas políticas públicas de segurança. Bom, obrigado, Harrison. Agradecer de novo a presença, né? Dizer que já conhecemos já de longa data lá de Joinville, trabalhamos junto, inclusive. Inicialmente eu já pegar um gancho do que tu falou, que eu acho que é importante. Você falou da questão da legislação retrógrada, né? No sentido de que elegeu-se vereador ou deputado, enfim, é obrigado a ir para a reserva. Você é uma das suas bandeiras de mudança? Absurdo, né, Lutinho? Veja, eu não consigo compreender, porque se o que te leva para a política são as propriedades que te habilitam a discutir sobre um tema, por exemplo, no caso a legislação, a oportunidade de continuar nas fileiras nos traz mais habilidade ainda a discutir isso, porque a velocidade de mudança hoje do mundo, né, com o advento tecnológico, é muito grande. Então, o que eu aprendi na polícia em 1988, o que eu aprendi no curso de cabo, o que eu pude fazer enquanto administrador da penitenciária industrial lá em Joinville, já se mudou a cada momento. Vem uma nova emenda na lei, vem uma alteração na legislação e tudo muda, né? Por exemplo, uma das coisas que o Lotin trabalhou comigo em Joinville, na Zona Norte, eu era do grupo de resposta tática, do choque, era um negócio bacana, empolgante. Ele tinha apenas 18 anos quando entrei na Polícia Militar e a coisa toda foi desandando. Em 2006 houve uma mudança que descaracterizou o crime de usuário, né, para não participar de nada, apenas uma contravenção, e isso fez com que o sistema prisional, por exemplo, e que as prisões da Polícia Militar talvez sejam maior, mas no sistema prisional, quando eu entrei para administrar, 6% dos presos, 8% dos presos que estavam cumprindo pena, eram por tráfico de drogas. Hoje são 27% por tráfico de drogas. Em Joinville, na penitenciária industrial... No Brasil são 40%. Então veja o grande problema. A lei não beneficiou absolutamente nada, trouxe um monte de gente que não é, e nós sabemos que não são os grandes traficantes, porque os grandes traficantes, e isso é que falta qualidade na imprensa para denunciar, porque nós sabemos onde moram os grandes traficantes. Nas coberturas, nos prédios de luxo, frequentam grandes e importantes lugares dentro da nossa sociedade, inclusive a política se favorecendo e se beneficiando com isso, enquanto aquele cidadão que está lá na periferia, que a polícia muito bem faz o papel, porque se ele estiver levando droga de um lado para o outro, a lei está dizendo isso e lhe permite fazer isso e faz com legitimidade, mas o que falta, na verdade, é uma legislação mais eficaz que possa avançar com políticas públicas e possam permitir ao policial militar essa observação e não apenas a condução de um indivíduo que nós sabemos que eu fiquei 10 anos administrando a penitenciária e não encho uma das mãos de indivíduos que estão lá que são verdadeiramente traficantes. A maior parte toma uma pena que não lhe cabe, que não lhe pertence, é apenas um mero condutor, transportador, mas não um indivíduo que tem uma arquitetura intelectual sobre a prática diletiva do crime, por exemplo, do tráfico de drogas para levar de um lado para o outro. E isso sucumbe boa parte do trabalho da polícia, que acaba não fazendo prevenção, sempre atrás
Do ladrão, como há 162 anos, Sim. nós fizemos, né? 182, desculpe. Harrison, e assim, concordando muito com o que tu fala, mas trazendo um pouquinho para nossa realidade, né? A ANASPRA são 6 plataformas de atuação, desde da sua fundação, que é 2007, são 6 plataformas de atuação que a gente vem brigando reiteradamente no Congresso Nacional. Algumas já avançamos em algumas coisas, né? Por exemplo, o fim da pena da prisão administrativa hoje está pronto para ser votado no Congresso Nacional, lá no Senado Federal, só falta colocar em pauta, né? Entre outras tantas. Eu vou citar as 6 e eu queria que tu desse uma explanada para nós sobre cada uma dessas 6 propostas. A primeira delas é, como eu disse, o fim da pena de prisão administrativa, né? Aquela pena de prisão nossa interna, e aí não confundir com uma pena de prisão por crime, e aí seria bom inclusive explicar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O segundo ponto é a jornada de trabalho de 40 horas semanais, e aqui nós estamos falando em termos de deputado federal para Brasil, não temos isso em nenhuma polícia do Brasil. O terceiro é o acesso único com o terceiro grau, que seria a carreira única, a entrada única, enfim. O ciclo completo de polícia, né, que é o quarto item. O quinto, a aprovação da PEC das associações, que daria, né, os mesmos direitos e até deveres, mas os mesmos direitos, no nosso caso, dos sindicatos, por exemplo, a questão da imunidade tributária, a questão, por exemplo, dos diretores das entidades terem a liberação e não estarem sujeitos ou adstritos ao regulamento ainda, que, né, apesar de que a gente está fazendo aqui hoje, ainda, de certa forma, estamos adstritos ao regulamento. E o último ponto é a desvinculação das polícias de bombeiros do Exército. O que tu tem a dizer para nós sobre esses pontos, enquanto o Harrison candidato, o Harrison político, porque na verdade tu está hoje atuando na Câmara de Vereadores de Joinville e eventualmente pode vir a assumir um mandato federal. Olha, Lutinha, eu tenho praticado muito nos discursos que tenho envolvido o Legislativo Municipal, mesmo ciente das barreiras limítrofes que me impedem, né, de desenvolver uma legislação ou uma legislatura que possa atender toda a demanda nossa, né? Mas sabe, não tem sentido algum, eu anotei e trouxe aqui porque penso que são interessantes. Eu fiz também um plano de segurança sobre os quais eu vou deixar contigo, sobre os quais eu tenho compromisso e farei da minha luta diária, né? Se eleito for, se a comunidade me der a honra, se o policial militar me der a honra de servi-los como congressista, o compromisso de vários itens aí, com certeza eu serei a porta e a representatividade como tenho sido lá no Legislativo Municipal. Fim da pena de restrição de liberdade. Isso, sabe, é uma coisa que nós pensarmos em pleno século XXI, discutindo ainda se eu vou prender o indivíduo ou não por uma alteração administrativa, isso é um retrocesso, isso não existe em nenhuma economia civilizada do mundo, apenas nós que presenciamos isso. Aliás, se eu começar a entrar aqui em coisa, eu vou começar a me avolumar aqui, porque nas injustiças que acontecem dentro da Polícia Militar, eu fui vítima 2 vezes, né, dessa coisa que não nos permite, né? Mas eu vou chegar lá. O fim da pena restritiva de liberdade, isso é óbvio que isso tem que, sabe, não é mais possível. Nós temos que encher aquele Congresso Federal de praças, pessoas que te representaram, que trabalham, que dão a sua vida, que juram a manutenção da ordem e a segurança pública de cada um dos seus estados, seja aqui no nosso estado de Santa Catarina, que fazem isso e que a gente sabe quem faz isso, é o cabo, o soldado, o sargento, o subtenente, são eles que juram a manutenção da ordem, não em depreciação a nenhuma outra organização, mas nós precisamos pensar numa polícia que funcione. Jornada de trabalho de até 40 horas. O que diz a Constituição Federal, que é soberana sobre isso? Então, não tem como estender, como está acontecendo com o bombeiro aqui em Santa Catarina, por mera vaidade e não por uma posição de respeito às leis. Por que todo cidadão brasileiro, porque todas as instituições têm que respeitar as leis, e por que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, não? Porque nós fizemos o que nós achamos que deve ser feito e pronto, não está contente. Pô, isso não cabe mais, acabou. Eu fiquei lá, Lotinho, você sabe disso, né? Sempre prostrado ao que eu me submeti. Portanto, eu não tenho 1 segundo de insubordinação na polícia. Mas eu não posso mais admitir que esse modelo de polícia, hoje eu não sou um policial militar da reserva, mas eu não posso mais admitir que nós tenhamos ainda sobre o alicerce da nossa sociedade um modelo de segurança pública que não atende mais a sociedade e que se gasta demais com um determinado segmento dela e de menos com outro, e isso tudo sofre o efeito dessa ausência de gerenciamento da polícia, a comunidade catarinense, a comunidade de cada uma das cidades, por conta de algumas vaidades que ainda permanecem, né? Acesso único com 3º grau. Aqui eu vou entrar no que eu chego a me arrepiar disso, porque assim, eu fui diretor da penitenciária industrial. Uma série de pessoas não queriam que eu fosse administrador da penitenciária industrial. Fiquei 9 anos, 6 meses e 17 dias, com apostas, inclusive, dizendo que eu duraria 3 meses. Mas
Obviamente que pela graça, né, e pela misericórdia de Deus, nós chegamos naquele lugar e fizemos a diferença. E lembrando, eu era apenas cabo quando cheguei e substituí naquele momento um major da Polícia Militar, que hoje é o comandante regional da nossa região, da 5ª Região Militar. Nós tiramos a unidade do anonimato de uma reincidência de 80% e reduzimos essa reincidência para 19%, sob o efeito, entendendo todo esse processo da persecução criminal e validando naquele indivíduo ainda as oportunidades que deles foram tiradas e que o Estado não tem avançado tanto nas práticas das políticas públicas para atender essas áreas de vulnerabilidade social. Veja, nós tínhamos 90 presos em Joinville, tem gente que não lembra disso. E nós tínhamos 104 vagas no sistema prisional. Hoje nós temos no sistema prisional catarinense, o sistema prisional joinvilense, 1.500 presos, 1.000 mandados de prisão para cumprir, 1.000 presos no regime aberto, 5.000 aproximadamente, 4.000 e tantos na Central de Penas e Medidas Alternativas, nas penas menores do que 4 anos, e uma polícia que não para de prender porque nós não temos momento para respirar e fazer um policiamento preventivo, porque nós estamos focados em algo que fugiu do controle. Então, como é que eu vou poder fazer isso se eu não escuto quem está na base, quem entrou, quem desenvolveu, quem conhece segurança pública, para aqueles que estão lá em cima, os nossos oficiais da Polícia Militar, e aqui não é nenhuma... nada com os fígados, é que eles permanecem no nosso dia a dia enquanto são tenentes. Depois que são capitães e aí vão major, eles vão se afastando do dia a dia do nosso cotidiano, do cotidiano da segurança pública, portanto não tem propriedade para discutir segurança pública. E usam muito das suas posições e das vaidades que são pertinentes às funções hierarquizadas dentro da Polícia Militar para discutir com o terceiro setor, com as comunidades. Veja, nós tínhamos um tenente-coronel em Blumenau, em Joinville, um tenente-coronel, 1.170 policiais, uma área que ia de Garuva a Barra Velha, de Jaraguá do Sul a Joinville, com um tenente-coronel, 1.170 policiais. Hoje nós devemos ter 800 policiais, tem um coronel full, tem um tenente-coronel que administra, que auxilia o coronel full, tem um no 17º, tem um no 8º, tem um no colégio militar, que entenderam necessário, fizeram um colégio militar em Joinville, e aí trouxeram mais um, aí eu queria aqui conversar com a comunidade, porque quem paga tudo isso sobre as políticas públicas somos nós. Então nós temos que entender algumas coisas para poder manufaturar, para poder pensar a segurança pública. O Águia tem 3 tenente-coronel. Seriam 3 batalhões e tem logo um chegando à posição... Mas aí essa questão do tenente-coronel, o praça não pode pilotar, né? Não, aí veja assim, eu tô aqui Vilotinho, vê uma coisa assim, eu vou respirar, eu sou um munícipe, não sou policial militar, não sou vereador, sou o contribuinte desses impostos. E analiso sobre o efeito crítico, a forma com que ele está sendo gerenciado. E aí eu coloco lá, eu tenho hoje um cabo, um soldado, que são responsáveis e têm habilidades extraordinárias no fato do manuseio de uma aeronave, portanto pilotam uma aeronave para a Polícia Civil, pilota uma aeronave para o IBAMA, mas não pode pilotar a aeronave da polícia. Eu, contribuinte, não posso optar por isso, porque prefiro pagar 20 mil reais para um piloto da Polícia Militar, que é oficial, do que pagar 6 mil para um cabo, para um soldado pilotar, que também tem as suas... Sem contar a formação. Então veja, assim, são coisas como essas, e aí vem a coisa que nós temos que trazer para a nossa mão. Nós estamos diante de uma grandiosa oportunidade, dia 7 de outubro. Seja o Richard, ou seja qualquer um dos outros candidatos, nós temos que colocar e alicerçar sobre o tema, nós temos que ter um representante na Assembleia Legislativa e nós temos que ter um representante no Congresso. Eu me coloco a essa disposição porque nós estamos no maior município do Estado, nós estamos integralizados, o MDB é um partido do prefeito, do vice-prefeito, tem a maior bancada, e nós temos uma condição unânime de chegar muito perto e contabilizando os votos, então, dos praças, dos cabos, dos soldados, do sargento, da polícia militar, do bombeiro militar, para que nós possamos representar esse sentimento nosso dentro da nossa... Então, assim, a carreira única é fato, acabou, não tem que, sabe, eu tenho que poder ascender, eu tive que sair da minha casa para fazer gestão numa casa que não me pertencia e transformar ela, Lotinho. São dados, vocês podem, google.com.br ou google.com, vocês vão acessar, coloca lá o Richard Harris, vão ver os feitos da penitenciária, transformamos ela, é uma unidade de referência primeiro no município, depois no estado, no país, existem citações da penitenciária na Finlândia, no Chile, na Alemanha, na Argentina, porque haviam presos dentro daquele ergástulo que eram oriundos desses países, portanto o consulado visitou aquela unidade. E o grande orgulho que eu tenho isso de quanto
praça, ter gerido essa unidade, ter levado dados para isso e jamais ter sido tratado como poderia ter sido tratado dentro das forças onde eu fui habilitado para ser policial militar. E nós não podemos fazer gestão dentro da Polícia Militar. Esse é o grande compromisso que eu levo para Brasília, para que nós possamos, da mesma forma que somos gerenciados, um dia poder gerenciar a segurança pública. E eu lanço um desafio aqui, eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos um desses indivíduos hoje gerindo a segurança pública, seja por conceito político na Secretaria de Segurança Pública, seja por conceito de capacidade no comando de uma unidade dessas, eu tenho certeza que nós teríamos outra história na segurança pública do nosso Estado. O ciclo completo da polícia, eu entendo que, assim, eu visitei alguns países fora e eu fiquei muito apaixonado pelo modelo de polícia. Primeiro, sobre a capacidade de um novo pacto federativo, trazer mais responsabilidade para a municipalidade. Portanto, a vida das pessoas é uma grande mentira que acontece no Estado e que acontece em Brasília. Esse é o maior engodo da República que nós vivemos hoje. Nós temos que trazer responsabilidade à municipalidade. Portanto, essa responsabilidade ela vai para um efeito econômico. É necessário que se permaneça o maior número de recursos da municipalidade para que ela possa exercer os direitos de cada um desses cidadãos. A vida das pessoas acontece no município. Nós não somos roubados no estado de Santa Catarina ou somos violentados no Brasil. Até violentados no Brasil, de uma certa forma, diria que estamos sendo aí com essa carga tributária. Mas o crime ou as naturezas ou as necessidades, elas acontecem na municipalidade. Saúde, educação, segurança. E é ali que nós temos que resolver uma fatia maior desses impostos. Não é atribuir ao munícipe, ao brasileiro ou ao catarinense mais uma carga de imposto. É fazer uma divisão justa que permaneça na municipalidade o maior recurso. Então você tem lá na América do Norte, foi uma das unidades que visitei da polícia lá, 4 níveis de função. O efeito constitucional da nossa atividade são apenas rondas ostensivas e preventivas. Fizemos isso a partir de informações que estão contidas no nosso histórico há 182 anos, que nos permite conhecer muito bem a criminalidade e dentro desse conceito, hoje com o advento tecnológico, mapear com geoposicionamento e então colocar a Polícia Militar para prevenir, e não correndo atrás do ladrão, né? Então é necessário que nós possamos ter esse espaço. Eu fiquei na Secretaria de Segurança Pública, enquanto administrador da penitenciária, observando essas coisas acontecer. E eu quero relatar aqui uma coisa para vocês, o quanto nós sofremos, porque quando eu assumi a penitenciária, não podia. Eles cercaram o secretário de Segurança Pública na época, que só tinha cabelo aqui do lado, ele segurou a cabelo, tu não sabe a celeuma que eu criei dentro da Polícia Militar para te colocar como um administrador. Veio alguns indivíduos da Polícia Militar, da reserva, dizer que não poderia, tinha que ser qualquer um, menos o Richard. Depois o senhor substitui, então coloca o Richard. Do ponto político, a interferência tamanha das organizações nossa, que não poderia nem estar na condição de diretor de uma penitenciária, que não tinha nada demais. Posicionando o fator não era qualificação, era política? Era política. Não pode tirar o oficial e colocar um praça. Depois disso, fizemos um trabalho, fomos reconhecidos por isso e recebi um convite, então, para ser secretário adjunto da pasta da Justiça e Cidadania. Novamente, uma série deles cercaram o governador, e aí eu não tenho muita paciência com o governador que saiu do nosso estado, porque ele poderia ter se posicionado e ter dito, olha, politicamente não envolvam as questões hierárquicas da polícia. O Richard pode ser sargento quando estiver lá dentro do batalhão. Aqui fora ele é um ente político e está desenvolvendo uma atividade e está sendo pensado para ser o secretário adjunto. Não pode ser, porque nós temos uma série de oficiais lá dentro e ele, como secretário, vai causar alguma condição desconfortável, porque são coronavírus. Sabe, eu jamais iria colocar alguma posição minha, eu estou com uma posição política, de capacidade, de formação, de habilidade, porque nós estávamos desenvolvendo um trabalho que foi Ctrl-C, Ctrl-V, que veio para a Secretaria, na pasta da Justiça e Cidadania, que pôde perpetuar depois para as outras unidades. Então, esse espaço que nós temos, nós podemos provar ele até fora, como os nossos pilotos que pilotam para o IBAMA e que pilotam para a Polícia Civil, mas não pode fazer isso dentro da Polícia Militar. Então, é carreira única, é 4, 5 níveis de função, porque quem paga isso é o povo e não é a polícia. Esse dinheiro não vem da Lua, não vem de Marte, não vem de Plutão. Esse dinheiro vem do contribuinte e as políticas públicas são exercidas por políticos que não se prostram às entidades e que entendem que estão prostrados sim à vontade do povo e à decisão do povo que os coloca lá e os mantém lá por uma estratégia econômica fazendo com que as coisas aconteçam. E não foi o que aconteceu nos últimos 30 anos, né, que nós estamos aí, né, Lutim? Aprovação da PEC das associações. Lutim, eu concordo contigo, nós temos que fortalecer. Algumas pessoas perguntam assim, você discorda, concorda ou não?
muito provavelmente nós temos uma condição no nosso país da democracia, que é latente e todo mundo entende isso, né? Nós podemos discordar em qualquer ponto, mas eu sempre entendi que por mais que eu discordasse e não estivesse presente nas diretrizes, ou nas diretrizes ali montadas como diretor, a contribuição era importante porque eu tinha uma categoria, tenho uma categoria que não é bom, nós vamos esquecer aqui do que fizeram alguns praças que foram fechar ponte para nós termos os direitos que nós temos hoje. Nós vamos esquecer o quanto a Prasc foi importante para nós estarmos hoje como sargento indo para a reserva. Isso não dá para esquecer, isso são feitos. E feitos têm que ser respeitados. Nós temos um momento de discordância ou outro por causa de problemas e de picuinhas, né? Porque o que realmente importa, a Prasc fez, e eu tiro o chapéu, e você sabe disso, nós tivemos alguns embates em posicionamentos, mas está aí. E que é normal, e que é normal, sabe? O campo das ideias é isso aí mesmo. Agora a gente tem que ter cuidado para não avançar isso. O respeito às instituições da forma com que foi feito até agora. Nós tivemos grandes conquistas e não dá para descartar isso. Esses dias eu vim aqui na inauguração da rádio e me emocionei por um policial que eu não conhecia. Uma história linda, uma história que morreu com a camisa da Prasc, que para ele era muito mais importante, né? Seu Jairo. Cara, eu me arrepio porque é sobre essas coisas que nós, lá na nossa juventude, quando juramos a manutenção da ordem e a segurança pública da comunidade catarinense, que nos motiva e que nos enche de vontade de trabalhar. Quando nós vimos um policial militar como o seu Jairo, né, que já não está mais entre nós, mas que amava e que lutava por esses direitos, nós ficamos calados a vida inteira. Sabe, entra num lugar vendo a coisa errada e tu tá ali sempre, sabe, tá na hora de acabar com isso. Nós 4, 5 níveis de função dentro da polícia, não precisa mais que isso, porque o efeito da polícia militar são rondas ostensivas e preventivas, e nós temos hoje uma série de policiais com grandes quantias de recurso, com grandes quantias de investimento, inclusive para curso, formação, fora do país, fora do estado, e as bases, aquele que jura a ordem e a segurança da comunidade, esse está sendo esquecido. E é por você que eu quero estar em Brasília fazendo a diferença. E pode ter certeza que quando entrei na Câmara de Vereadores, entrei com a formação militar que me precede 30 anos, o caráter, a boa índole, e nós fizemos a diferença dentro da nossa Câmara Municipal lá em Joinville. A desvinculação das polícias, isso é uma coisa mais óbvia, né? A nossa atividade é uma atividade de excelência, é uma atividade que cuida de segurança, não é uma atividade que cuida de fronteira, não dá para misturar uma coisa com outra, isso é uma salada que a democracia insiste em manter do império, isso tem que acabar, a polícia tem que ser profissional, a minha capacidade tem que estar acima de qualquer função. O que não significa desmilitarizar, né? Isso também exatamente. É debate, né? Veja, não tem problema continência, marchar, cantar hino nacional, cantar o hino do estado, o hino dos municípios, isso não tem problema, não muda absolutamente nada. Chefe é chefe, hierarquia, militares, os militares são do Exército e, portanto, sobre um regimento muito justo, porque lá existe uma questão... Com realidades diferentes. Nós temos o cidadão amigo, aquele que nós temos que defender. Eles vivem uma vida inteira desenvolvendo guerra contra um inimigo mesmo, que hipotético, mas guerra contra o inimigo. Eles não vão para dominar, eles vão para matar. Nosso é diferente, nós temos que gerar segurança, impedir esses agrupamentos de pessoas e fazer a diferença sobre a grande... Tem, Lotinho, mesmas brigas e defesas de argumentos, nós teremos lá, eu tenho certeza absoluta que o povo catarinense vai me dar essa condição de estar no Congresso. E eu vou poder, além de ser joinvilense, além de ser catarinense, essa posição de 30 anos como operador da segurança pública dentro da Polícia Militar, me nortear em muitas ações na defesa do que nós precisamos. Algumas pessoas perguntavam assim, Richard, mas será que não você não poderia ter feito mais? No que coube, eu fiz. Eu fiz uma medalha... Porque o nosso município tem 162 anos. Vários policiais militares perderam a vida na manutenção da ordem e deixaram as suas famílias, deixaram os seus sonhos, deixaram os seus ideários e acabaram na manutenção da ordem perdendo as suas vidas. Nós fizemos uma medalha lá que nós tivemos a honra de colocar o nome do soldado Jackson dos Santos, que foi um policial militar que no deslocamento para manutenção da ordem no presídio, não na penitenciária, acabou colidindo a viatura com um trem e veio a óbito. Lembro muito bem do então, caso. Tu conheceu ele, era da tua companhia, é um cara excelente, veio compor o grupo de resposta tática conosco
e eu me senti muito à vontade para colocar o nome dele, porque era, sem dúvida alguma, um policial de conduta ilibada. Fizemos a medalha e Joinville irá, através do Poder Legislativo, reconhecer anualmente aqueles que se destacam em atividades que colocam mais em risco. Será uma medalha entregue, já conversamos com o Comando-Geral da Polícia Militar, que vai poder autorizar, inclusive, que eles ostentem ela no peito. Então, é reconhecimento da comunidade joinvilense. Espero poder fazer isso em Brasília, que haja o reconhecimento pela nossa categoria também. É isso, Arison. Só vamos, Sandra, tem algumas perguntas acho que nas redes sociais, né? A gente está com uma boa visualização aqui. Eu vou mais alguns comentários específicos mesmo sobre o nosso tema, nosso debate. Depois os outros, o candidato fica à vontade para responder para cada um, né? Mas aqui o Valmor Chaves, ele defende aqui a carreira única, diz que tem que acabar esse corporativismo entre os oficiais. E deixa eu ver o que eu acho Não, amor, não. E o Xandão, ele pergunta qual a sua política de... Xandão R. dos Santos, qual a sua política de encarceramento? Bom, veja, nós temos um problema no país que não para de crescer. Nós crescemos em Joinville 1.444% em pessoas presas. Característica desses indivíduos que estão indo para a cadeia. Primeira e oitava série incompleto, sexta série é o abandono da educação. 90% não tem qualificação profissional. Portanto, a segurança pública não é apenas isso. Converso muito com o Lotin, né? Não é apenas a polícia, o homem fardado, as estruturas de inteligência, o posicionamento na vanguarda da criminalidade que nós vamos diminuí-la. Nós temos que ir lá na causa do problema. E a causa do problema é a ausência de políticas públicas na área da educação. A integralidade de período é uma das defesas que farei no Congresso. Nós temos que colocar os nossos jovens aos 9 anos, às 9 horas da manhã dentro de uma sala de aula, continuar com o almoço, uma alimentação que possa estabelecer e ter a vontade de aprender, estender isso até umas 15 horas, depois a habilidade já com a comunidade. Essas são, sim, as verdadeiras bandeiras para a redução da criminalidade. Ele pergunta aqui junto, né, Na o que pensa penal. sobre o que a LEP, né, e ela funciona na Eu quero realidade. aproveitar, Richard, dentro da pergunta da Sandra, Temos mais uns da lei de execução 4 penal. minutos. Estamos na corrida. Tem duas coisas assim, ó, a gente tu falou a ideia do projeto, enfim, acho que tu colocou muito bem as questões, mas eu quero colocar algumas questões que eu acho que é importante até para esclarecer. Nós temos a PEC, a Emenda Constitucional 95, que é do governo Temer, que é do teu partido. Que é do meu partido, é isso aí mesmo. E que traz uma série de problemas para a questão da segurança pública, por exemplo. Como é que tu avalia? Tu eleito deputado federal, como é que tu trabalha essa questão? Retirada da PEC urgente, porque ela reteve um percentual, talvez de alguns segmentos do serviço público, até 20%. Veja, é uma incoerência sem tamanho. Esse cara não tem responsabilidade alguma com o país. É um canalha e se não sair rapidamente do país, será preso. Porque ele usou de forma indevida a máquina pública a seu favor e ainda prejudicou, e não as comunidades mais estabilizadas economicamente, mas sim as mais frágeis. Mandela falou, você não conhece uma sociedade pelos seus mais ilustres membros, mas sim pelos seus mais simplórios cidadãos, e é lá que nós temos que atuar. E quando você retém isso, nascem 2.700.000 bebês no país ano. Essa é a demanda reprimida da educação infantil, por exemplo. Que vai gerar um problema lá na frente. Que vai gerar um problema lá na frente. Então, isso é urgentemente, tem que retirar. E a questão da Previdência, outro debate aqui, né, os militares, policiais, assim, a gente conseguiu reverter isso, mas, obviamente, todos os governos hoje estão colocando isso como, né? Não, eu diria o seguinte, você tem lá, por exemplo, dentro da Polícia Militar, qual é o efeito da atividade? É rua. Quem está dentro do quartel? Esse pode trabalhar mais, não tem problema algum. Não vejo problema algum. Agora, se eu tenho alguém que está colocando a vida em risco, indo, vindo, fazendo atividade que é da polícia... É um privilégio nós temos uma previdência diferenciada, Arson? Não acho que seja um privilégio. Veja, a polícia nos Estados Unidos se aposenta com 25 anos de idade. Isso não é um privilégio. Isso é um risco. Eu coloco a minha vida na manutenção da ordem e algumas vezes eu tenho 48 pontos desse lado, capotamos um carro, fiquei embaixo dele, deve lembrar dessa ocorrência, fiquei 15 dias internado no hospital, uma série de problemas e não sou eu o único, vários. Então isso tem que ter um preço, tem que ter um risco. Nós nos distanciamos das nossas famílias muito mais que qualquer outra profissão. E, aliás, somos a única profissão no país que jura a manutenção da ordem e a segurança pública com o risco da sua vida. Não há outra profissão. Então essa valorização, obviamente, que ela tem que acontecer. Agora, nós temos que entender também, Lotin, que o efeito disso tudo é
contribuir de uma forma mais significativa economicamente com aquele que está fazendo o papel constitucional da manutenção da ordem e colocando a vida verdadeiramente em risco, né? Nós temos uma série de pessoas numas cadeiras extremamente confortáveis de couro, vai até o encosto da cabeça, anda com umas fardas cheias de penduricalho, e se soltar um tiro do lado vai sair correndo porque faz tempo que não vê isso. Então essa valorização ela tem que ser muito bem construída, e para isso eu não serei o dono da verdade. A possibilidade de democraticamente, limpo e transparente um debate na condição de mediador para entender o que passa o cabo, soldado, sargento, e eu posso falar isso, o que passa os nossos oficiais, e colocar isso tudo dentro de uma grande análise entre receita e despesa, e entender o que nós, nas políticas públicas, enquanto membros, entes da política, possamos desenvolver para resolver esse problema. Infelizmente o nosso tempo Nós esgotou, chegando ao final. passou ligeiro. Obviamente que ficou muitas perguntas, né? Muitas perguntas. O senhor tem ainda 2 minutos para fazer as suas considerações finais. E aí, depois né? dessas considerações finais, a gente tem aqui, eu vou fazer uma entrega de uma camiseta, a Sandra vai ler uma nota, e eu vou fazer a entrega de uma camiseta, de uma campanha que a Prask e a NASPA tem colocado, e também entregar o material da associação. Dizer que eu fiquei muito contente, porque o papo lhe flui tão bem, que a gente vai ficando, inclusive, curioso. 2 minutinhos a partir de agora. Então, eu quero conversar com você, cabo, soldado, sargento, subtenente. Nós estamos diante de uma grande oportunidade das nossas vidas, talvez a única, considerando a nossa história dentro da Polícia Militar. Nós estamos dentro da maior cidade do estado, sou o único candidato do MDB na região norte de Santa Catarina, portanto há uma incidência grande do MDB votar em nós, mas isso é muito provável que ainda nos falte alguns votos. Então eu estou pedindo para você, cabo, soldado, sargento, me dê a oportunidade de representá-los. Andei do seu lado, ombreamos a segurança pública durante os 20 anos que fiquei dentro de uma viatura de resposta tática, depois mais 10 anos fazendo todo o processo da persecução criminal até o retorno daquele que nós prendemos à nossa sociedade. Me deem a honra de servi-los como congressista. Assim, aqueles que serviram ao meu lado, dentro da Polícia Militar, saí de lá no excepcional comportamento, e quero poder, quando sair do Congresso, dizer os feitos que fizemos e que construímos a nossa categoria. Um forte abraço a cada um de vocês. 15h40, deputado federal Richard Harrison e o nosso candidato ao governo, para que nós possamos construir nas influências políticas de Brasília, com a Câmara, com a Assembleia Legislativa, e com o nosso governador Mauro Mariani. Forte abraço a todos. Obrigado, Lotim. Obrigado, Sandra. Obrigado ao técnico aqui que nos deu Maurício, essa imensa oportunidade de falar a esse seleto público. Sandra? Então, nós, por conta de algumas circunstâncias de ontem, né, a diretoria fez uma nota aqui de esclarecimento que eu vou ler para quem está chegando agora e quem acessou agora o Facebook. Então, nota de esclarecimento, 19 de setembro. Circula em redes sociais e grupos de WhatsApp, nesta quarta-feira, a foto de um ex-associado da Prask em evento político ao lado de um candidato à presidência da República, usando uma camiseta da associação. O ex-associado não representa a Prask ou a sua diretoria neste ato, apenas seu apoio individual como cidadão. Esclarecemos que a Prask é apartidária e, portanto, não apoia nenhum partido ou candidato específico, mas defende o direito de cada um se manifestar individualmente. Diretoria, gestão 2015-2018. É isso, agradecer novamente. Deixa eu só lembrar ainda, Lotim, que essa entrevista ela vai ficar disponível no Facebook. Quem não tem Facebook, está nos ouvindo aqui pela rádio, pode acessar essa entrevista pelo site, onde estão todas as entrevistas de todos os candidatos, no aprask.org.br. O site também tem todas as notícias e ações da Prask. Isso. E, aliás, todas as entrevistas que foram feitas desde a semana passada, hoje é a última entrevista, né? Então, estamos encerrando aqui desde o início começamos no dia 4 de setembro, isso, as entrevistas, e hoje que honra ser o último. Então, só lembrar os nossos associados, nossos filiados, enfim, quem está ouvindo, a população que nos vê, que nos ouve, que tem interesse em também aprofundar o debate com relação às candidaturas, né? Todos os governadores foram entrevistados, né? Todos os governadores. Eu acho que ficou só um que não veio, que foi o candidato do PCO. O PCO, isso. Mesmo marcando, acabou negando também. Enfim, ele que desmarcou, alegou. O espaço foi dado. O espaço foi dado. Isso nunca aconteceu, vir publicamente se pronunciar a uma associação que representa o praça, o cabo, o soldado, o sargento do nosso estado. Cada um dos governadores. Parabéns. De todos nós, né? E todos os candidatos a deputado estadual, que são filiados à Prask também, se apresentaram nos últimos 2 dias, né? E os candidatos a deputado federal. Então eu queria mandar um recadinho só. Por favor. Só dizer que eu sou sócio da Prask, assim como o Lotim,
desde a fundação. E tenho honra, tenho orgulho, aliás, de ter ombreado com o Lotinho algumas vindas a Florianópolis e algumas a Joinville, recebendo todo o histórico, todo o início, né, o embrião da Prask. Então é isso, agradecer a todos e todas, dizer que as entrevistas estão todas disponíveis, né, para se verificar no YouTube, no nosso Face, enfim, no nosso YouTube site. também, o canal de YouTube. E eu vou fazer a entrega agora de um material da Anaspra para o vereador Arrisson, candidato, e também uma camiseta que está ali, que eu vou ter que pegar ali, que é de uma campanha, né, que é de uma campanha que a Prask tem feito e a Anaspra tem feito com relação à prevenção ao suicídio.